Boa noite a todos. A aula de hoje é sobre camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é comumente chamada de escudo da Terra, devido à sua capacidade de filtrar os raios ultravioletas provenientes da luz solar. Os raios ultravioletas, eles são extremamente nocivos, podendo causar danos aos seres humanos e também aos outros seres vivos. Do conhecimento de, de vocês, da maioria da população, muitos dos problemas que a exposição a esse tipo de radiação pode causar, como queimaduras, lesão nos olhos. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desses problemas mais adiante. A destruição da camada de ozônio é um tema que vem sendo debatido desde o início da década de 80, principalmente quando se detectou um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida, gerando uma crise ambiental que se persiste até hoje. Então, na imagem, vocês conseguem ver a formação desse buraco na camada de ozônio, que ocorre a partir de 83, com agravante em 85. O ozônio, ele é um gás atmosférico, nós falamos a respeito dele na aula, na segunda aula a respeito da atmosfera. Ele tem uma coloração azulada, é o que confere para o planeta Terra a coloração azul do céu. É uma forma alotrópica do elemento químico oxigênio, ou seja, ele é composto exclusivamente pelo elemento químico oxigênio, assim como o gás oxigênio, mas eles diferem na estrutura molecular deles. É uma substância com alta reatividade, é um agente oxidante eficiente, muito utilizado, principalmente como bactericida. Ele é usado para desinfetar o ar, os gases emanados do esgoto, é utilizado também na purificação de água, tanto nas estações de tratamento quanto em aparelhos de uso doméstico. Existem aparelhos para uso doméstico que eles já vêm com esse tratamento de ozônio. Também para tornar incolores certos compostos de origem vegetal, e é um reagente utilizado em reações orgânicas, numa reação chamada de ozonólise. Também nos últimos meses ele ficou bastante conhecido. Existem tratamentos médicos, né, a respeito do ozônio. Então já existe uma série de tratamentos para diversas doenças na qual se utiliza o gás ozônio. Inclusive cogitou-se usar o gás ozônio também para o tratamento de Covid esse ano. O, o gás ozônio, como que ele é produzido? Acima da estratosfera, uma grande parte do oxigênio é encontrado na forma atômica, isso devido à decomposição fotoquímica das moléculas do gás oxigênio, como vocês estão vendo aí na reação apresentada, né? Então, o gás oxigênio, que é o O2, quando ele absorve um fóton no comprimento de onda ultravioleta, ele se separa, né, a molécula é quebrada ao meio, formando dois radicais livres, que são esses átomos de oxigênio. Esses radicais livres, esses átomos de oxigênio, eles vão se chocar com moléculas de gás oxigênio, né? Elas vão se colidir e formar o gás ozônio. O ozônio ele é constantemente formado por este mecanismo durante o dia, e a velocidade da reação depende da quantidade de luz ultravioleta e da concentração das moléculas de oxigênio e o oxigênio atômico. Da mesma forma que o ozônio ele é formado, ele também sofre decomposição por ação da luz. Então, o ozônio ele se decompõe pela absorção de radiação ultravioleta do tipo B e do tipo C. Desta forma, o ozônio ele está sendo constantemente formado, decomposto e regenerado durante as horas de luz. O tempo médio, para vocês terem uma ideia de vida do ozônio, a uma altitude de 30 quilômetros é cerca de meia hora. Na baixa estratosfera, ele pode durar alguns meses, e isso pode gerar também alguns problemas. Esse mecanismo, ele
é chamado de mecanismo de Chapman, ou seja, da mesma forma que o oxigênio se transforma no ozônio, essa reação ela é reversível, como vocês podem ver aí pelo mecanismo, né? Então ela é reversível. O oxigênio se transforma em ozônio e o ozônio, por ação da luz também, por fotólise, se transforma em oxigênio. O ultravioleta ele compreende uma faixa que vai entre 50 nanômetros, né, e 400 nanômetros do espectro eletromagnético. Aí na imagem que vocês estão vendo, ele está entre 100 e 400, né? O gás oxigênio, que está situado acima da estratosfera, ele filtra a maior parte da luz ultravioleta de comprimento entre 120 e 220 nanômetros. Comprimentos de ultravioleta menores que 120 nanômetros são filtrados na estratosfera pelo mesmo oxigênio e por outras moléculas, como o gás nitrogênio, fazendo com que a luz ultravioleta neste comprimento não atinja a superfície da Terra, protegendo nossos olhos, a pele e todas as formas de vida dos danos que poderiam ser causadas por esta fração da luz solar. Então aí na imagem vocês estão vendo esse comprimento de onda, ele corresponde ao ultravioleta C. O ultravioleta situado entre 220 e 320 nanômetros, ele é filtrado principalmente pelo ozônio. Então, existe uma faixa do ultravioleta que é filtrada pelo oxigênio, tá? E existe uma outra faixa que é filtrada pelo ozônio, que é esse ultravioleta na faixa de 220 nanômetros e 320 nanômetros, que corresponde ao ultravioleta B. O ozônio ele filtra com muita eficiência o ultravioleta do tipo C, também numa faixa de 20 a 280 nanômetros. Acima desta faixa, o ozônio perde gradativamente sua eficiência, permitindo que cerca de 30% da radiação chegue à superfície terrestre. Na imagem à direita, nós podemos observar esses números. Apesar de estar mostrando o ultravioleta B a 95% absorvido, esse número ele é um pouco menor. Então, o ozônio ele não nos protege completamente do ultravioleta do tipo B, que é aquela compreendida entre 280 e 320 nanômetros. O ultravioleta do tipo A, vocês podem observar também na imagem, ele não é absorvido praticamente, né, com uma quantidade significativa por nenhuma molécula dos gases da atmosfera. Esse tipo de radiação, ultravioleta A, ele é biologicamente menos nocivo do que os outros dois, mas ele também causa alguns danos para os seres humanos. Então, a redução na concentração da camada de ozônio estratosférico permite que a luz ultravioleta do tipo B penetre mais intensamente na superfície da Terra. A exposição ao ultravioleta B ele causa bronzeamento e a queimadura na pele, podendo levar ao câncer de pele também. O aumento da exposição também afeta o sistema imunológico dos seres humanos e o crescimento de plantas e animais. Por que isso ocorre? Porque a molécula de DNA ele absorve o ultravioleta B, podendo sofrer também mutações e reações que desencadeiam esse tipo de problemas citados. O ultravioleta B ele é o que causa o vermelhidão na pele, ele é absorvido principalmente pelas camadas superiores da pele. Ele é o que causa câncer de pele também. O ultravioleta A ele penetra mais profundamente, apesar dele ser menos energético, vamos assim dizer, ele tem um poder de penetração maior e é um dos causadores também das rugas, né, do envelhecimento da pele. Então, pessoas que ficam constantemente expostas ao sol, elas têm uma aparência na pele mais velha, né? Por isso que é importante a utilização de protetores solares, né? Sempre é recomendado quando for à praia, quando for à piscina, a utilização desses protetores, porque mesmo com a camada de ozônio, em condições normais,
O ultravioleta A, ele chega à superfície terrestre, assim como também uma pequena fração do ultravioleta B. Agora, se a região que estiver, né, que a pessoa estiver exposta, estiver com um buraco na camada de ozônio, um afinamento dessa camada, o uso do protetor é muito mais importante ainda. Inclusive, ao sair de casa é recomendado também que se use protetor solar, principalmente nesses últimos dias, pelo menos eu tenho notado que o sol está muito forte, né, aqui na minha cidade. Muito bem. Como a gente discutiu agora há pouco, o mecanismo de formação de decomposição do ozônio ele é um processo natural. Porém, no início dos anos 60, foi constatado outros mecanismos para a destruição do ozônio na atmosfera, na estratosfera, que envolve catalisadores, principalmente o cloro e o bromo, que aceleram a destruição ou depressão da camada de ozônio. Esses catalisadores, eles também são chamados de radicais livres. Radicais livres são moléculas que contêm um número ímpar de elétrons, tá? Então vocês estão vendo na imagem a reação química, esse X na reação, ele representa um átomo de halogênio. Então é o cloro ou é um bromo. São esses dois os principais causadores da destruição da camada de ozônio. O cloro atômico, ele é um radical livre muito eficiente como catalisador. Ele ocupa, né, esse lugar X da equação que está apresentada para vocês. E a sua concentração tem aumentado nas últimas décadas devido à decomposição de gases sintéticos que contêm o elemento cloro, os chamados CFCs. Então, aí na imagem da direita, vocês estão vendo o ciclo, né, de reação do, do cloro. Então, o aumento do cloro estratosférico ele é atribuído principalmente ao uso e emissão de clorofluorcarbonetos, que são os famosos CFCs. Na década de 80, cerca de 1 milhão de toneladas métricas de CFC foram emitidas anualmente para a atmosfera. Esses compostos, eles são atóxicos, eles não são inflamáveis, não são reativos e possuem propriedades úteis de condensação. Então, eles são muito utilizados, como por exemplo, em refrigeração. Todas as moléculas de CFC que são emitidas atingem a atmosfera. E aí, na atmosfera alta, essas moléculas são decompostas por ação da luz, como está mostrado aqui na figura, e liberam o cloro radicalar, que vai então catalisar a decomposição do ozônio. Cada átomo de cloro ele tem a capacidade de decompor 10.000, isso está no livro do Bard, 10.000 moléculas de ozônio antes dele perder a sua capacidade de catalisador. Então aí no quadro, vocês estão vendo algumas dessas moléculas, né? O CFC11, CFC12, CFC1. Essa numeração ela está relacionada com a posição, né, do cloro, a quantidade de cloro e flúor na molécula do CFC. Então eles são usados principalmente, né, como gás propelente de espumas, aerosóis, o CFC12 espumas, aerossóis também, refrigeração comercial, doméstica e industrial, em misturas com óxidos de etileno como esterilizante, o CFC113, né, o 113, limpeza de elementos de precisão eletrônica, CFC114, aerossóis. Existem também uma classe de substâncias chamados de halons, que contém bromo, né? E outras substâncias também, como o tetraclorometano e o metilcloroformo, são classificados como SDO, né? Que são substâncias depletivas do ozônio. Então vocês estão vendo algumas dessas moléculas, né? E algumas imagens com o uso. Então muitas dessas moléculas eram utilizadas na refrigeração. Também eram utilizadas para expandir a isopor, né, para a expansão de isopor.
Voltando aqui ao quadro, para a gente explicar mais algumas coisas, os halons, eles eram utilizados como propelentes de extintores de incêndio e também porque essas substâncias que contêm bromo, elas reagiam, né, com o fogo e liberavam o bromo que auxiliava na extinção do incêndio. O tetracloreto de carbono, matéria-prima para a produção de CFCs e solvente, metilclorofórmio, também solventes em adesivo, emulsões para limpeza de couros, solventes de limpeza de indústria química, e o brometo de metila, fumigação de solos e tratamento de quarentena e pré-embarque. Aqui tem mais algumas moléculas, né? Os halons, como eu expliquei, eles eram usados em extintores, né? O bromo atômico liberado, ele atua como catalisador também para a destruição da camada de ozônio. Aí o brometo de metila, utilizado aqui como está escrito no quadro, para fumigação de solos. Esse é o metilclorofórmio e o tetracloreto de carbono. Algumas medidas, né, políticas para mitigar o uso desses produtos no Brasil. Em 1977 foi adotado pelas Nações Unidas, aí no caso não somente no Brasil, né, de um plano de ação para a camada de ozônio. Em 81, início das negociações com vista à elaboração de uma convenção global. Em 1985, quando o problema do buraco da camada de ozônio, né, na Antártida ficou bastante preocupante, a adoção de Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio, segundo a qual as partes se comprometem, né, os países que participaram, se comprometeram a proteger a saúde humana e o ambiente dos danos causados pela destruição da camada de ozônio. Em 87 teve o Protocolo de Montreal, que definiu ações para a eliminação de produção e de consumo de substâncias com os CFCs, né, e o brometo de metila também. No Brasil, a produção e o consumo, segundo essa convenção, deveria ser eliminado até 2010, com a utilização de conversão industrial e de novas tecnologias. Então, isso foi uma previsão que foi feita, né? Em 88, no Brasil, o Ministério da Saúde tomou a primeira medida concreta com a proibição do uso dos CFCs como agente propelente em aerossóis. Nesses produtos, o CFC foi substituído por derivados de petróleo, como o gás butano ou o propano. Em 1994, o Plano Brasileiro definiu como meta eliminar o consumo de CFC e brometo de metila até 2007, com foco para ações no setor industrial. No primeiro momento, o IBAMA exigiu que as empresas se identificassem como consumidoras da substância. Em 1995, o órgão editou normas estipulando prazos para cada segmento industrial eliminar o uso de CFC, principalmente na produção de geladeiras. As indústrias vêm utilizando gases HCFC, hidroclorofluorcarbonos, e HFC. É importante destacar que os CFCs eles não possuem o hidrogênio na molécula, né? Aí no caso, eles vêm utilizando um gás que, apesar de ter o flúor e o carbono, eles são hidrocarbonetos. E as substâncias que vêm sendo utilizadas temporariamente para substituir os CFCs, como o HCFCs, devem ser eliminadas até 2030 pelos países desenvolvidos e até 2040 pelos países em desenvolvimento. Algumas medidas a serem tomadas. Então, buscar alternativas para os CFCs com o fim de se garantir a eliminação total desses compostos, efetuar a reciclagem dos gases já produzidos como forma de combater a poluição e degradação do ozônio, diminuir o uso de refrigeradores e dos sprays, substituir os CFCs por hidrofluorcarbonetos, evitar o uso de aerossóis, tentar usar produtos com a etiqueta amigo do ozônio. Eu mesmo não me recordo de ter visto algum produto com essa etiqueta. Trocar extintores que usem halon por outros que usem compostos alternativos como dióxido de carbono ou espuma, isso já é mais comum, né? A gente não vê esses extintores
É muito mais comum ver extintor de dióxido de carbono ou espuma do que de hálon. Reciclar velhos frigoríficos ou unidades de acondicionamento de ar e retificar-se que esses não emitem CFCs para a atmosfera e a conscientização da população. Essas são as referências utilizadas para a aula. Muito obrigado pela atenção. Até mais.